Fala, moçada! Seja muito bem-vindo para este comentário da prova de Geografia da UES 2026.1, primeira fase, essa fase que você vai passar, você vai para a segunda fase. Essa prova que foi comentada por mim, professor Alexandre Lima e o professor Rafael Moreira, tá? Olha só, tivemos, como você aí já sabe de costume, nós tivemos 8 questões de geografia, tá? E, assim, todo semestre, e ainda bem, que a gente fala que a geografia, as duas geografias, física e humana, essas duas geografias são bem assim consideradas, porque você tem uma divisão bem matemática dela, né? Bem igual. 4 de geografia física, 4 de geografia humana, tá? Então, a gente teve ali questões bem distribuídas, mas vale uma ressalva, Nós tivemos 2 questões sobre um assunto, o mesmo assunto, sobre correntes geográficas, escolas geográficas, aquilo que a gente vê quando você vai estudar nas suas apostilas é na ciência geográfica, né? Aliás, nós vamos ter o mesmo nome em 2 questões, Friedrich Ratzel, né? Ou pelo menos o pensamento. Então as questões foram boas, as questões foram bem elaboradas, a gente faz só essa ressalva, né? Porque hoje nós tivemos, ou melhor, esse ano a gente teve um mundo que, do ponto de vista geopolítica, foi bem movimentado. Então a gente esperava ali uma questão de geopolítica, né? Nesse sentido, a própria questão de conferências ambientais, já que a gente tem uma COP aí para acontecer em novembro, tá? Certo? Então a gente sentiu aí que poderia ter aí ter ido para outros cantos para dar aí mais uma misturada nessa prova, tá? Mas vamos lá. Então, como eu falei para vocês, foram 8 questões, 4x4, humanas, físicas. Nos aspectos de geografia física, nós tivemos uma questão clássica, né? Sobre cartografia, que é a projeção de Mercator. O aluno ele teria que lembrar que na projeção de Mercator ele é um mapa conforme. Significa dizer que ele preserva a forma das áreas, entretanto, tá? A gente tem a proporção do tamanho das áreas, tá? Bem deformada, sobretudo as áreas setentrionais, né? Por isso que a gente costuma dizer que no mapa de Mercator há uma supervalorização do mundo norte, né? E uma diminuição do mundo sul. É uma das críticas do mapa dele, tá? A outra questão, tá? Foi uma questão de geomorfologia, um clássico do relevo, o supercontinente, né? A Pangeia, alguns itens ali poderia até ser uma espécie de pegadinha para o aluno. Eu sei que você não caiu nessa pegadinha, né? Falava que a Pangeia seria, no caso, a mais antiga, né? Junção de continentes. Não, a Pangeia, pessoal, faz parte de vários supercontinentes, tá? Que a gente já teve, tá? A gente tem 5 de supercontinentes, então ela não foi a mais antiga. Outro item ainda errado dessa questão falava exatamente que a Pangeia dela originou-se o Atlântico. Não, o Atlântico é originado da separação da Gondwana, né? Do Brasil, da América do Sul e da África, tá? A Pangeia mesmo, ela vai dividir e resultar na Laurásia, que no futuro vai ser o hemisfério norte, e a Gondwana, que no futuro vai ser o hemisfério sul, tá? Então, aí nesse caso, uma questão muito bacana, né? Bem clássico aí da geografia. Questão de número 3, uma questão que falava sobre chuvas, tá? Mas nesse caso, o texto, ele falava de um aspecto de orografia. Quando você vai para o sertão, e o texto falava lá de Canidé, né? A gente tem aquelas áreas serranas no sertão, um lado da serra, tá? Aquele lado da serra frontal, a gente chama de barlavento, que é aquele lado em que vem um vento quente, bate no pé da serra, sobe e o resto é com a química, né? Você tem aí, no caso, a condensação e a precipitação. Isso chama-se barlavento. Quando esse vento passar para a área reverso dessa serra, desse planalto, ele já tem perdido o conteúdo de umidade, ele chega lá com baixa umidade. É essa região que vai ser seca. O lado reverso desse planalto é que vai ser seco, chamado de sotavento. E mais uma questão, tá, sobre geografia física, no qual o aluno ele teria que saber que erosão e intemperismo são forças externas, tá? São forças externas. O intemperismo produz sedimento, a erosão transporta sedimentos, tá? No lado da geografia urbana, você vai ter uma questão sobre urbanização, tá? E aí tem a questão da definição da conurbação, que é a expansão de 2 ou mais cidades, uma em direção à outra, que isso pode dar origem a um processo de metropolização. Uma questão, e aqui que eu falei que ficou repetitivo. A 36 e a 37, quando eu falo 36 e 37, estou falando aqui com referência no gabarito 1, tá? 36 e 37, ambas essas questões falam do mesmo tema, né? Que são escolas de pensamento geográfico, que é visto ali dentro da ciência geográfica. Uma pedia para você dizer o nome do rapazinho lá que criou o termo geopolítico, tá? Inclusive,
o criador do termo geopolítica, tá? Ele se inspira num cara bem conhecido do século XIX, chamado Friedrich Hatzel, que é autor da corrente determinista, né, que é uma escola geográfica positivista, né? No caso, Rudolf Kitchell, né, um termo bem complicado de se falar, porque aí no caso é um termo estrangeiro, tá? Nós vamos ter também na questão 37 a ideia do Friedrich Hatzel, que eu citei há pouco tempo, tá? Que foi ali no caso o criador da teoria determinista, e aquela ideia de que espaço vital. E a questão de 38, uma questão sobre reforma agrária. Ali também tinha uma pegadinha, né? Nós tínhamos um item ali todo bonitinho, falava de MST, né? Tem tudo a ver com reforma agrária, mas aí logo em seguida ele falava MTST, aí invalidou o item, né? Porque o MTST não é um problema agrário, o MTST é o movimento do sem teto, é mais um movimento urbano, tá? Então nós tivemos aí essa prova de geografia, que, repito, uma prova bem feita, tá? Com essa ressalva aqui que eu apontei para vocês. E olha, a gente tem aí certeza que você fez essa prova, tá? Uma prova maravilhosa, e eu tenho certeza que a gente vai estar aqui comentando na segunda fase. Você vai estar ouvindo aí também uma outra prova bem sucedida, tá? Um abraço, até mais!